Bom dia. Chega neste final de semana a João Pessoa. A festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O Tambor Notícias começa agora com os seguintes destaques. Boa noite. O JPB deste sábado começa indo direto para o Funcionários 2. Na Paraíba, a primeira televisão que surgiu foi a TV Borborema, em Campina Grande. A novidade foi estampada nos jornais de 1966. Transmitia Tupi, hoje é afiliada do SBT. A maior parte da programação era e continua sendo de jornalismo. Em João Pessoa, a TV nasceu em 1986. A Cabo Branco foi a primeira. Transmitia a Band e, a partir de 1987, a Globo. Mas antes mesmo da chegada da TV na capital, já existia telejornalismo por aqui. Francisco José, repórter da Globo com mais de 40 anos de carreira, explica como isso era feito. Antes da criação da TV Cabo Branco e da TV Paraíba em Campina Grande, e também da Cabugi, que hoje é Inter Cabugi, em Natal, nós é que fazíamos a cobertura nesses estados. Por isso tem o nome, porque em Recife é Globo mesmo, não é afiliada. Então é Globo Nordeste. E cabia a nós fazer a cobertura. Como nos primeiros 10 anos que eu entrei na Globo, de 30 anos para trás, eu era o único repórter de rede, da Rede Globo Nordeste. Eu vinha muito para João Pessoa, ia muito para Natal, para Alagoas, ia para o sul do Ceará, fazendo a cobertura dessas regiões. Encontramos Chico José aqui em João Pessoa durante o lançamento do livro que ele escreveu com o título 40 anos no ar. Além das memórias contadas na obra, algumas lembranças da capital seguem firmes na cabeça do repórter. Eu lembro de muitas coisas, principalmente daquelas coisas ruins, que marcam mais a cabeça das pessoas e da gente também. O assassinato de um jornalista aqui, onde o ex-governador tinha sido acusado. Nós viemos mostrar, eu acho que a pesca da baleia. Isso eu fiz 2 vezes, a pesca da baleia, até ser proibido. Eu lembro bem de matérias que foram feitas aqui, inesquecíveis, como a cobertura da morte da líder Margarida Maria Alves, que você não era nem pensava em nascer, e nós já estávamos aqui denunciando. Nós viemos dezenas de vezes a João Pessoa, viemos dezenas de vezes ao Rio Grande do Norte, fazer a cobertura porque não tinha ainda as emissoras instaladas aqui. Na busca por notícias, Francisco José encontrou também amigos e viveu momentos curiosos. Eu lembro de Zé Vieira Neto, que era estagiário e foi comigo daqui para Recife no carro da reportagem. O carro capotou, ele teve 4 fraturas e nós não tivemos nada. Quer dizer, foi um azar dele. E ele pode contar essa história também. E ali mesmo encontramos José Vieira Neto, o primeiro estagiário da TV Cabo Branco. Ele também se tornou repórter. A gente veio à Paraíba, Chico veio produzir uma reportagem sobre o assassinato do jornalista Paulo Brandão, do jornal Correio da Paraíba. Ele falou: olha, Vieira, você vai comigo, você conhece as pessoas e eu quero que você já comece a ver como é que se produz uma reportagem. Legal, a gente veio com ele. E ele fez todo o levantamento da reportagem durante o dia e à noite ele foi dar uma palestra na API, na Associação Paraibana de Imprensa. E na volta para Recife, estávamos eu, ele e o motorista, estava chovendo muito e o motorista aquaplanou. Aquaplanou e o carro virou. E foi um acidente muito feio mesmo. Eu quebrei cavlico, quebrei braço nessa altura, meu maxilar partiu literalmente ao meio, quebrei bacia. Então eu fiquei assim numa situação dificílima. José Vieira Neto deu os primeiros passos na TV Cabo Branco, mas aperfeiçoou os conhecimentos na Globo Nordeste, no Recife, e na volta compartilhou o que aprendeu. A Paraíba, ela sempre teve uma característica que a Globo conhece, de formar bons repórteres de TV. Isso é uma característica da Paraíba que me encanta muito. Primeiro fui eu, que fui convidado a ficar na Globo, fiquei lá um tempo, fui convidado a voltar, mas aí depois eu optei por ficar na Paraíba. Depois foi Carla Almeida, que foi para lá, e agora Larissa Pereira. E eles se encantam como a Paraíba tem capacidade de formar repórter de TV. Hoje é uma coisa mais fácil. Há 30 anos era extremamente difícil você formar um repórter. A linguagem televisiva era muito nova. E quando eu cheguei aqui, os repórteres daqui, apesar de excelentes repórteres, tinham uma série de dificuldades, como respiração. No final da frase fazia...
E você percebia isso na narração do texto. E a gente ajudou a corrigir isso, posturas, como fazer uma passagem, como andar numa passagem, que naquela época tudo era muito rígido, como eu falei, e a gente trocava ideias disso. Então, a minha contribuição na TV naquela época, graças a Deus, foi muito boa. Um traço que lembra a história da televisão em João Pessoa e pode ser visto em vários pontos da capital é a torre da primeira emissora de TV da cidade. Erguida na Avenida Monsenhor Valfredo Leal, é lá do alto dos seus 98 metros que sai o sinal para mais de 40 municípios paraibanos. Mas não é de lá que parte a história da TV Cabo Branco. O ano era 1986 e não existiam profissionais da área de televisão aqui na capital. A saída foi trazer cerca de 20 estudantes do IFPB, a antiga escola técnica, para começarem a dar os primeiros passos na televisão. O local escolhido para os treinamentos foi esse, o Hotel Tropicana, no centro de João Pessoa, que hoje não funciona mais. Na época, era de um dos sócios da TV Cabo Branco. Aqui, esses estudantes começaram a ter os primeiros passos de TV, as primeiras noções de enquadramento e posicionamento de câmera. Aqui começa de fato a história da TV João Pessoa. O hotel no cruzamento entre as ruas Rodrigues Chaves e Alice Azevedo, no centro, não funciona mais. Recentemente chegou a ser ocupado por pessoas sem moradia. Fomos saber como eram feitos os treinamentos das equipes da TV Cabo Branco aqui nos anos 80. Encontramos Cacá Martins, hoje diretor executivo da TV Manaíra, a antiga TV O Norte, a segunda emissora fundada em João Pessoa. Ele foi o responsável por montar a primeira equipe de profissionais de televisão na capital. Começou a carreira no Ceará em 1983 e estava na TV Bahia em 1986, quando foi chamado para o desafio aqui na capital paraibana. Nós tivemos aulas teóricas, aulas de sinal de vídeo para os editores, para os cinegrafistas, para os operadores de VT. Então nós tiramos eles do zero, da informação do zero. Tínhamos treinamentos sobre o que era uma massa de vídeo, o que era um pedestal, o que era um croma, como ajustar, o que tinha que ser feito, as 3 coisas básicas de televisão, o que era um efeito chroma key, o que era um key. Nós íamos dando, na realidade, aquilo que tínhamos naquela época como padrão de edição. As imagens movimentos não podiam ser cortados, movimentos da direita para a esquerda era errado, tinha que ser da esquerda para a direita, né? Os tilts tinham que ser suaves, você não podia botar um tilt e logo depois outro tilt em sentido contrário, porque isso incomodava o telespectador. Moacir Aragão passou pelo treinamento no Hotel Tropicana e segue até hoje trabalhando na TV Cabo Branco. O eletrotécnico se tornou cinegrafista e agora é também supervisor de operações da emissora. Ninguém sabia nem qual seria a função que você exercer. Aqui cada um foi, porque eu acho legal isso, eu acho legal aquilo. Eu ia ser operador de VT no começo, depois achei para cinegrafista que era o top, né? Filmar aquele negócio sem entender. E eu achava que era uma coisa muito longe, muito distante, né? Você aprender isso. Mas aí a gente passou, acho que uns 6 meses trabalhando com o pessoal da Globo. Aí vieram para cá, então assim, cada um foi se afinando em determinado local. E nas ruas, como é que será que as pessoas reagiam ao ver os primeiros equipamentos de TV local nos anos 80? Naquele tempo, quando a gente ia para a rua, que o pessoal via aquele aparato, televisão, aquele povo todo, né? E interessante é quando eles começaram a se ver na televisão, porque a gente só via coisas de Recife. Quando eles começaram a se ver aqui, aí toma outra proporção. Era aquela história que antigamente, hoje em dia não, vem aqui para televisão para cima para baixo, tá comum. É como o lance da imagem aérea. Hoje em dia, mas antigamente dava um impacto, hoje não tanto. E nesses anos, muitas notícias e repórteres ficaram na mira das lentes e do olhar de Aragão. Até os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, ele já cobriu. Viu de perto tudo evoluir, mas sabe que há coisas que não mudam. É o talento, é tua visão seja de comercial, de jornalismo. Quem também estava entre os 20 pioneiros entre técnicos e operadores no treinamento lá no Tropicana era Chico Sátiro. Hoje ele é gerente de operações na TV Tambaú, o SBT na Paraíba. Entre as lembranças mais marcantes, a alegria daquele começo. Aquilo a gente encarava com emoção, como se fosse assim realmente tudo que a gente queria. E tudo era novidade naquela época, ainda mais para a cidade, né? Televisão, que a gente não tinha realmente local, já tinha a TV O Norte como repetidora, a Globo que tinha como sinal de repetidora, mas uma emissora local mesmo, com produção, para a gente foi muito gratificante isso aí. Assim como Aragão, ele passou por outras funções e acompanhou a evolução dos equipamentos. Comecei como operador de VT e operador de faixa comercial, que também são
são duas funções que hoje não existem mais na televisão, tá? É o operador de VT, que hoje as câmeras não são mais acopladas com o VT, que era um gravador que geralmente, se era para uma equipe de externo, a equipe de UPJ, era o gravador, ele era portátil, ligado à câmera por um cabo remoto. E tinha um operador que acompanhava sempre o cinegrafista. Internamente o VT eram as máquinas grandes, VO ou VU ou BVU, isso aí já é uma sequência de melhoramento, VO, VU e BVU. É como se fosse um carro 1.0, 1.8, 2.0. Naquela época era tudo analógico e para você fazer uma sequência de um jornal tinha que ser com toda a antecedência para colocar uma matéria após outra. Se fugisse daquela sequência, era maior trabalheiro, maior corre-corre, o apresentador tinha que enrolar lá bastante tempo para a gente poder correr a fita com aquela matéria até encontrar a próxima matéria. E assim era, naquela época era chamada de Umatic, o formato. E os efeitos visuais, como créditos e artes, como iam para o ar numa época onde não se usava programas de edição no computador? Para a gente conseguir fazer efeitos visuais naquela época, a gente pedia para que o desenhista fizesse o desenho em uma cartela de fundo azul, com letra branca ou letra colorida, diferente do azul, e a gente colocava na frente da câmera e com o efeito a gente recortava a parte azul e ali a gente dava movimento àquela cartela, era como a gente conseguia fazer um nome se movimentar, era mexendo com a própria mão ou com um movimento de câmera. Este é Silvio Osias, amante da arte. Música e cinema estão sempre presentes na vida dele, que tem uma coluna no Jornal da Paraíba, onde os temas culturais estão sempre presentes. Isso hoje, porque ele começou mesmo no jornal impresso, mas também aceitou se aventurar na TV Cabo Branco. Quem editou o primeiro jornal fui eu. Lembro, era um parto, a gente passava a tarde naquele sofrimento. O primeiro jornal que entrou no ar, em outubro, foi Câmera 7, na época apresentado por Geraldo Oliveira e por Bertrand Freire. No período experimental, que foi entre outubro e dezembro de 86, a gente, aí sim, foi um treinamento para valer no ar. Assim como Silvio, outros jornalistas toparam o desafio. Esse grupo era formado por jornalistas, alguns mais experientes, outros menos, alguns muito novos, recém-saídos do curso, outros ainda no curso, mas eram pessoas que todas elas, sem exceção, que não conheciam nada de televisão. Era gente do impresso, era gente do rádio. Bom, não havia web jornalismo, naturalmente. Então era impresso ou rádio. Uma euforia muito grande, uma empolgação muito grande. E, de certa forma, eu acho que havia em cada um do seu jeito, havia a consciência de que a gente estava fazendo um negócio que era importante. A televisão demorou muito a chegar em João Pessoa. Campina tinha uma emissora desde 63, eu acho. Pergunto para Silvio se ele toparia voltar a trabalhar em TV. Não mais, eu não gosto, eu não tenho nenhum plano eu não estou me vendo em nenhuma redação, né? Não mais. Mas sei lá, às vezes acontece um negócio, não estou falando de TV não, em qualquer... Isso aí é uma coisa que a gente não pode nunca mais outra vez, né? Não sei, sinceramente não sei. Agora não. Uma aspirante bancária que foi parar no teatro, o teatro levou ao rádio e o rádio me levou à televisão. Assim se define Edilane Araújo, que há mais de 30 anos entra na casa das pessoas para informar. Durante esse tempo sempre foi apresentadora, uma das primeiras mulheres da área na cidade. Está na Cabo Branco desde a fundação. Mas quem era Edilane Araújo antes mesmo de saber o que era um estúdio de TV? Eu fazia comercial para uma loja de móveis e não se tinha profissionais de televisão na cidade. Então a moça que fazia comercial foi lembrada para fazer um teste para a primeira equipe de apresentadores da emissora, que estava para inaugurar. E eu fui, atravessei a rua, porque era no Hotel Tropicana. Na época a rádio funcionava numa casa
que era ao lado do hotel e era o mesmo dono. E eu sentei num birô e li. Eu sempre gostei de ler, né? E para mim o ler em voz alta, né, como estava nessa fase de teatro, eu me comportei como se estivesse lendo um texto e aquilo fosse uma cena. E eu fui aprovada. O Globo Esporte Local realiza hoje o seu último programa do ano e retorna no próximo dia 7 de janeiro. Nós escolhemos algumas imagens especialmente para você nesse dia, na expectativa de que elas sejam repetidas no próximo ano. Selecionamos também 5 pessoas que se destacaram nesse ano que está chegando ao fim. Esperamos que em 89 o esporte ultrapasse todos os obstáculos. Ela foi também a primeira apresentadora a ir ao ar em 1987, quando a TV passou a retransmitir a Globo. Momento que não dá para esquecer. Eu fiz o primeiro jornal da emissora na Globo. Então aquilo já estava pesando muito em todos nós, né? Toda a parte de divulgação, e a gente finalmente iria estrear. E não podia correr riscos de dar nada errado. Então era gravado, iríamos passar um período gravando e no primeiro dia tudo afinadinho, mas um dos editores apagou alguma coisa, alguma das matérias. E não dava para refazer. Não, tem que ser ao vivo. E aquilo foi para mim, digo, meu Deus do céu, que era a minha cara ali na frente das câmeras que poderia botar a perder o trabalho de uma equipe inteira. Eu com meu nervosismo, a minha ansiedade, poderia ser um grande desastre, né? Mas deu tudo certo. Só que no fim, eu não consegui levantar, as pernas tremendo, né? Que era na bancada, a gente passou muito tempo fazendo jornal sentado. E a atenção toda, eu segurei a bola, fiz tudo, mas o nervosismo no fim, as pernas tremendo, e foi um chororô dentro do estúdio. Todo o que apagou veio me agradecendo, chorando, foi bem emocionante. E quem entra nas nossas casas desde a década de 1980 já é de casa, não é mesmo? Como muitos dizem, você faz parte da minha casa, da minha rotina. Quer dizer, é uma voz que fica na memória das pessoas e a própria imagem. E uma coisa que eu gosto muito, eu não me importo que as pessoas digam, eu cresci lhe assistindo, eu lhe assisto desde menino, que tem muito isso. Desde que iniciou na TV, viveu boas histórias, também situações engraçadas. Quer dizer, engraçadas hoje. Uma vez antes de entrar no ar, isso marcou porque eu acho que, eu não sei se as pessoas perceberam. Eu entrei de última hora para o camarim, sempre dava uma passada no camarim para me ver, e eu bati a cabeça na grua. Isso faltando pouquíssimo tempo para entrar no ar. E eu bati, foi no ferro. Foi uma dor louca e assim, não tinha o que fazer. Porque não podia, naquele momento, porque já estava para entrar tudo, não tinha como botar alguém para me substituir. Eu comecei a chorar, porque era inevitável, chorando por causa da dor e assim. E eu só fiz enxugar e entrei no ar. Então eu fiz o jornal com o galo, assim. O reitor da UFPB, Neroaldo Pontes, vai pedir à Polícia Federal e à Polícia Militar ajuda para que as pessoas tenham mais segurança no Campus 1. Coloquei meu nome na história da televisão paraibana como apresentadora, mas eu acho que tudo tem um tempo. Eu acho que eu cumpri um ciclo, são 30 anos, e eu não vou querer chegar a fazer 40 anos de TV. Uma sexagenáriazinha apresentando o jornal. Não que eu não fizesse, não acho que teria e fizesse com a mesma competência, mas eu acho que as coisas precisam ser renovadas. E nós ficamos por aqui, terminamos o Bom Dia agora e voltamos segunda-feira a partir das 7h30 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana, um bom dia e até lá, hein? Boa tarde. A Paraíba toda parou para ver a estreia de Raquel Sherazade e Josival Peixoto no SBT Brasil. Segunda-feira, 4 de abril de 2016, o Tambal Notícias começa agora com os seguintes destaques. Foi uma surpresa grande, porque quando eu vim para Paraíba, eu não vim para trabalhar
nas televisões da Paraíba. Eu vim para fazer um trabalho na Paraíba, de campanha política. E quando terminasse essa campanha, eu ia embora para casa, ia voltar para o Rio de Janeiro. Só que aí eu fui convidado por Erialdo Pereira para continuar aqui na Paraíba. A TV Cabo Branco ia estrear com a Rede Globo, no dia 1º de janeiro de 1987, e aí ele me convidou para apresentar o Bom Dia Paraíba. E aí eu resolvi ficar e fui ficando, aí foi o boom da minha vida, foi exatamente aí, foi onde tudo começou. A formação do apresentador carioca é de médico veterinário. Inclusive, a TV Tambaú, onde ele trabalha desde os anos 90, já fez reportagens sobre essa curiosidade. Quando eu estava prestes a terminar a faculdade, muita gente falava para mim, rapaz, vai ser locutor, vai ser locutor, vai ser locutor, vai ser locutor. E aquilo também acaba inflamando a gente. Aquele início na televisão era algo novo para todo mundo. Para Aldo, uma surpresa que mudou a vida de vez. E quais são as suas principais lembranças? Naquele primeiro momento onde pela primeira vez você se viu de frente para uma câmera. Rapaz, a lembrança é exatamente do susto, né? O que eu mais tive foi susto. Porque mesmo fazendo 3 meses de campanha política, quase, estando no ar, né, gravando aqueles... Quando a gente vai para a televisão é um baita susto, porque a coisa é ao vivo, é totalmente diferente, é um trabalho de jornalismo, é uma equipe imensa que você trabalha com uma equipe imensa. Então realmente é uma coisa que você, quando se olha assim, eu, por exemplo, quando eu chegava no estúdio, que eu olhava, o tamanho do estúdio a princípio ele era pequeno, mas depois aí aumentou o estúdio da TV Cabo Branco, foi bem grande, e a gente olhava aquilo, eu falava, não acredito que eu estou aqui. A gente era muito unido, sabe? E não tinha diferença, não era a área de jornalismo era unida, de um lado a operação era todo mundo junto. Bom Dia Paraíba. O Bom Dia Paraíba foi tudo, né, para mim, né? O Bom Dia Paraíba foi o início da minha carreira, propriamente dita, né, como jornalista. Estreamos em fevereiro o Bom Dia Paraíba, na TV Cabo Branco. Trabalhei durante 6 anos lá e depois fui convidado para a TV Tambaú, onde estou até hoje. E o Bom Dia foi exatamente onde eu aprendi. No início a gente gravava, era gravado de madrugada, a gente sofria, a gente penava, mas era tudo tão gratificante, tudo tão maravilhoso, que esse fato aí da gente gravar de madrugada, ficar sem dormir, a gente estava nem aí para isso. O que era mais complicado naquele tempo em relação a fazer um jornal e o que é fazer um jornal hoje? Vou levar para o lado dos apresentadores. Ok, hoje as câmeras são, evidentemente, mais sofisticadas, né? Até na edição nem se fala, né? A edição hoje é um chip. O chip, você vai lá e colocou o chip, você já está fazendo a edição. Agora, no estúdio, por exemplo, era muito interessante, porque nós não tínhamos teleprompter. O apresentador não tinha teleprompter. E aí um dia eu me lembro que eu cheguei na televisão e alguém teve a ideia, eu não sei se foi Edilane Araújo ou se foi Geraldo Oliveira, que teve a ideia de colocar uma tira, que era a tira de papel do script, cortava o script, ficava só aquela da leitura do apresentador, emendava uma folha na outra e ia passando assim ao lado da objetiva da câmera. E é ali que a gente ia apresentando como se a gente tivesse um TP, como se a gente estivesse olhando para o telespectador em casa, né? Olhando direto para a câmera. A tecnologia avançou não só dentro das emissoras, mas também fora delas. As TVs se espalharam, tiveram a imagem melhorada. A população passou a assistir mais. Em 2014, 97,1% dos 67 milhões de domicílios do país tinham TV. Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada no ano passado pelo IBGE. E agora a maioria tem sinal digital, que no Norte e Nordeste representa 30% das TVs. Aqui em João Pessoa elas estão por todo lado, em casa, no comércio, na palma da mão. E mesmo com toda essa evolução, ainda tem gente que conserta a TV analógica, deixa as TVs de tubo no conserto, faz a manutenção, mas a partir do ano que vem isso deve ficar cada vez menos recorrente. Afinal, o sinal analógico acaba em maio de 2018 e para assistir televisão nesse modelo aqui, só com conversor digital, muitas vezes não compensa. E é por isso que tem gente abandonando elas nos concertos. Por aqui a gente encontra diferentes modelos,
desde essa mais moderninha, do tempo de tubo, até aquelas relíquias mesmo, dos anos 80, como essa daqui. Provavelmente foi numa dessas que a TV em João Pessoa começou. Nesse galpão de uma empresa de resíduos eletrônicos no Conde, a cerca de 40 quilômetros de João Pessoa, elas se amontoam. Muitas vêm da capital, vão ser desmontadas e trituradas. Vão então servir para os fornos de indústrias cerâmicas e por aqui também tem peças antigas dos bastidores das emissoras de TV. Nesses mais de 30 anos de história da televisão na cidade de João Pessoa, diversos equipamentos passaram e passam pelas mãos dos profissionais que ajudaram a construir a história desse meio de comunicação. Acontece que não existe um museu ou algo do tipo para guardar essas memórias e muitas peças cheias de história vieram parar nesse galpão de lixo eletrônico. Por aqui tem máquinas de edição e reprodução antigas e até transmissor de sinal analógico. Na minha infância eu via o cinegrafista, né, com aquele trambolhão no ombro. A gente recebeu algumas daquelas aqui e realmente se pensou, né, rapaz, uma relíquia. A gente começou a receber algumas relíquias, né, alguns equipamentos que fizeram história, que hoje não existem ou não são utilizados mais. E aí, por sugestão de um dos sócios, a gente começou a guardar esse tipo de coisa, como uma câmera que não se usa mais, vários equipamentos e quem sabe no futuro se faça uma exposição disso aí. E assim as memórias físicas da TV em João Pessoa seguem empoeiradas no galpão. Um passado ainda sem destino. É que a cidade não tem um lugar para guardar essa história. Eu acho não é nem um museu da televisão. Eu lamento profundamente que a gente não tenha museu de nada, entendeu? Você chega em qualquer cidade, você chega fora daqui, aí você procura logo, eu gosto, você procura um museu. Onde é o museu? Né? Pelo menos um. Seria ótimo esse museu porque a tecnologia avançou muito, né? Então hoje, se eu mostrar isso para uma filha minha, ela... que é isso e tal. Quem luta pela memória da TV é o professor, pesquisador e jornalista Gilson Souto Maior. Ele começou a carreira no rádio em Campina Grande e chegou a João Pessoa já com experiência da TV Borborema. Foi o primeiro apresentador da TV Norte, uma voz marcante. 9º Campeonato Norte e Nordeste de Hopcat classes 14 e 16. A repórter Selma Vidal esteve lá e traz mais detalhes. O meu início aqui na TV O Norte, hoje TV Manaíra, foi muito interessante. Primeiro, pela experiência de iniciar um trabalho numa emissora de televisão, que era a segunda emissora de televisão, com diferença apenas de dias da outra TV Cabo Branco. A TV O Norte pertencente aos Diários Associados. Este ano ele lançou o livro A História da TV na Paraíba, uma maneira de registrar o que viveu. Eu falava sobre a história da televisão e do rádio e da imprensa de um modo geral no curso de comunicação. Por quê? Porque eu vivi a história dessas mídias, mas a bibliografia sempre foi precária dentro dos cursos de comunicação no que se refere à notícia dos nossos atores, dos nossos jornalistas, dos nossos radialistas, dos nossos âncoras de televisão. A história oral, ela morre com o passar do tempo. As pessoas esquecem e aquelas pessoas que contam, consequentemente, uma morre, passou para um, aquela morre também e com o tempo ninguém vai saber quem foi quem. Então, estão registrados em livros e eu quero, enquanto eu tiver vida, dar continuidade a esse trabalho de criação de novas bibliografias. Contar com o memorial físico também é um dos objetivos de Gilson. Eu queria dizer a você, antes de tudo, Everton, que nós estamos lutando para criar um memorial ou um museu da comunicação em João Pessoa. Já é uma ideia minha e do jornalista Nonato Nunes. Nós já conversamos, por sinal nós até divulgamos isso nas redes sociais. E eu penso, espero que Deus me dê saúde, para que eu possa, com a colaboração sua, do Dias, que é meu amigo aqui, o cinegrafista, que tem muita coisa guardada e arquivada, para nós fazermos juntos, não é, um mutirão e tentarmos conseguir, junto ao Ministério da Educação, o apoio preciso
para que nós tenhamos este museu da comunicação aqui. A capital onde o sol nasce primeiro conta hoje com 5 emissoras comerciais abertas. TV Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Correio e Arapuã. Juntas, elas formam um mercado competitivo e dão continuidade a uma história que deu certo. Tem um orgulho e a satisfação de ter feito tantos amigos nesse tempo, neste mercado, ver que essas pessoas evoluíram, cresceram, se tornaram exemplos, se tornaram orgulho para a Paraíba, e eu participei junto disso. Então é uma satisfação profissional muito bem. Dizem que isso aí é o salário moral, né? E isso daí não tem preço. O carinho que eu tenho na rua com as pessoas, isso não tem preço, sabe? O carinho que eu tenho dos meus colegas da televisão não tem preço. Então é isso que eu espero levar para toda a minha vida, na hora que eu parar, principalmente.